Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa 7ª videoaula das nossas lições, onde estamos estudando nesse trimestre a história do povo escolhido. E a lição de hoje vai trazer o seguinte tema a ser estudado: o estabelecimento da monarquia. A nossa leitura bíblica está em 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao 10 e do versículo 19 ao versículo de número 22. A nossa mensagem de hoje nos diz o seguinte: Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou azeite na cabeça de Saul, beijou e disse: o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esse texto está em 1 Samuel, capítulo 10, e versículo de número 1. Hora de aprender. Primeiro tópico, o pedido do povo. O período dos juízes em Israel terminou com a liderança de Samuel. Ele foi responsável pela transição de governo para o estabelecimento da monarquia. Todavia, antes disso, Samuel pôs seus filhos, Joel e Abias, como juízes, na intenção de assumirem o seu lugar. Contudo, os filhos do profeta não temiam ao Senhor, e os líderes do povo, sabendo disso, foram a Samuel e pediram um rei ao profeta. Veja que os filhos de Samuel não conseguem ser os homens de Deus como seu pai havia sido. Diante de todo esse quadro, de toda essa situação, o povo de Israel, observando as nações vizinhas que tinham cada uma o seu rei, vieram aí a pedir um rei ao profeta Samuel. Tal pedido também, como diz aqui na lição, foi motivado pelo desejo de serem como as outras nações, pois os israelitas tinham medo de que os povos vizinhos invadissem seu território por causa da falta de um rei. Esse pedido não agradou ao profeta. O profeta não gostou dessa ideia de pedir um rei. Então o profeta vai orar a Deus sobre essa causa, Isso aparece em 1 Samuel capítulo 8 e versículo número 6. Deus respondeu a Samuel e disse para ele atender o pedido do povo, pois os hebreus não rejeitaram apenas o profeta, mas antes desprezaram o próprio Deus. Talvez você esteja se perguntando o seguinte: mas como que o povo desprezou o próprio Deus? Como que o povo estava desprezando o profeta? É porque até então, até o momento, desde a saída do povo do Egito, que o povo era governado pelo próprio Deus. Era o próprio Deus que era o rei da nação de Israel. Bastava esse povo ouvir o direcionamento que Deus dava para eles através do profeta, estava tudo bem. Ninguém conseguiria vencer o povo hebreu, porque havia um grande rei. Veja que Balaque, por exemplo, Balaque tenta lançar maldição para destruir Israel, e não foi possível, porque quando o Balaão tenta lançar a maldição, o que ele vê, o que ele ouve? O que ele pronuncia? De que no meio de Israel se ouve o alarido de um rei. Entende? Então, o cuidado de Deus era, inclusive, melhor e maior do que a presença de um rei ali no meio do povo. Então, Deus não se agradou, o profeta não gostou e Deus também não se agradou. Foi, inclusive, uma forma de desprezo para com o próprio Deus, porque o povo estava deixando de crer, o povo estava deixando de confiar, estava querendo imitar as outras nações. Desde quando saíram do Egito, por diversas vezes, os hebreus entregaram-se à idolatria. Agora eles estavam abandonando Samuel da mesma maneira como haviam abandonado o próprio Deus. Mas Deus fez questão de deixar bem claro para o povo as consequências de tal pedido. Mesmo assim, o povo insistiu em querer um rei.
Israel foi informado de que o rei, primeiro, tomaria os seus filhos como soldados, os faria trabalhar em diversos tipos de serviço, todos em benefício do próprio rei, tomaria as filhas para trabalharem como perfumistas ou na cozinha, que ele também tomaria o melhor, a melhor parte dos campos e das colheitas para o rei, cobraria impostos sobre a colheita e também sobre o gado, e, por fim, Deus informa que o povo choraria por terem optado por um rei. Todavia, o povo não se importou com o aviso dado por Deus e quis um rei mesmo assim. O povo de Deus não só escolheu um rei no momento errado de sua história, como também rejeitou a Samuel e rejeitou o próprio Deus. A rejeição a Samuel significava uma rejeição a Deus e ao seu governo sobre Israel. Por fim, Deus concedeu o pedido do povo. Segundo tópico, Saul, o primeiro rei de Israel. Saul é descrito como um jovem da tribo de Benjamim, alto, belo, e a Bíblia diz que ele era mais alto do que todos, a ponto de sobressair dos ombros para cima. Além disso, ele era filho de um homem rico e importante. Sem dúvidas, essas são as características que chamam muita atenção, sobretudo porque Israel queria escolher um rei para liderar o povo em batalhas, Aparentemente, Saul era o homem completo e perfeito. Porém, não era bem isso, que era a realidade. Samuel irá encontrar-se com Saul em uma situação atípica. Quis era pai de Saul, perdeu algumas jumentas do seu rebanho. Por isso, o jovem Saul saiu junto com um dos empregados do seu pai para buscá-las. Todavia, após procurarem várias cidades e tribos, não tiveram sucesso na missão. Saul sugeriu retornarem para casa a fim de não deixar o seu pai preocupado. Mas o empregado de seu pai, que o acompanhava na missão, sugeriu que eles fossem ali atrás do profeta, a fim de ter alguma orientação. Eles foram até a cidade onde estava o profeta Samuel e conseguiram encontrá-lo mediante a ajuda de algumas moças que haviam saído para pegar água. Porém, antes de tudo isso, no dia anterior, Deus já falara com o profeta Samuel que chegaria um homem da tribo de Benjamim e que este seria o rei de Israel. Quando Saul conseguiu se encontrar com Samuel, o profeta disse para ele não se preocupar com a jumenta de seu pai, pois já estavam em segurança, e o informou de que fora escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. Samuel promoveu ali um jantar com Saul, que ocorreu em um salão de festas com mais de 30 convidados, com Saul sentado em um lugar de honra na cabeceira da mesa, junto com Samuel. Após o evento, Saul foi ungido como o primeiro rei sobre Israel. Até então, tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. O homem tinha aparência, o homem tinha posses, era rico, pai rico, houve ali uma recepção por parte do profeta extraordinária, foi dada ali muita honra diante de muitas pessoas. Enfim, até aqui tudo bem. Terceiro tópico é falar sobre o início da monarquia de Israel. Saul, após ser ungido como rei, recebeu algumas orientações de Samuel e se encontrou com um grupo de profetas. Junto aos profetas, Saul foi cheio do Espírito de Deus e transformado em uma nova pessoa. Em seguida, Samuel promoveu uma reunião diante de todas as tribos de Israel e apresentou o jovem escolhido para reinar. Quando diz Samuel, capítulo 10, verso 24, aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou, viva o rei. Na posição de rei, Saul teve vitórias militares importantes. Ele derrotou vários povos vizinhos, dentre eles os de Moabe, de Amon e também de Edom, os reis de Zoba e os filisteus. E em toda parte em que lutava era vitorioso. Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas
e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. No reinado de Saul, houve importantes conquistas para o povo de Israel e uma segurança territorial e militar foi estabelecida. Entretanto, a gestão de Saul não foi marcada apenas por vitórias. Após anos de reinado, Saul entrou em uma fase de decadência, e isso ocorreu no contexto de uma luta contra o povo filisteu. Esse inimigo se agrupou para pelejar contra Israel, com mais de 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros e um exército muito numeroso. Nesta ocasião, o povo de Israel se reuniu ali em Gilgal, com o objetivo de lutar contra os filisteus. Porém, antes da batalha, eles iriam ter um momento de adoração. Por isso, eles deveriam aguardar a chegada do sacerdote. Todavia, Samuel demorou a aparecer para realizar o sacrifício e o povo ficou apavorado por causa do exército inimigo. Aos poucos, o povo começou a abandonar Saul, se retirando da área de concentração para a batalha em Gilgal. O rei, talvez movido por medo ou ansiedade, ofereceu sacrifício em lugar de Samuel. Isso era um pecado gravíssimo, pois todo o serviço sagrado era de exclusiva responsabilidade dos levitas e sacerdotes. O rei não poderia fazer o sacrifício. Além disso, a ordem de Deus era clara: Saul deveria aguardar a chegada de Samuel. Assim, quando Saul estava terminando de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e ficou muito espantado. A impaciência, a desobediência de Saul custaram caro. Naquele dia, ele e toda a sua descendência perdeu o direito ao trono de Israel. Todos pagam um preço quando desobedecem a Deus. Ele fez o sacrifício, mas Deus não havia pedido o sacrifício. Deus havia pedido para ele esperar o sacerdote chegar. Entende? Saul continuou sendo rei e defendendo o povo de Israel bravamente. Algum tempo depois, ele entrou em guerra contra os amalequitas. Saul derrotou os amalequitas, mas, em vez de destruir tudo, como Deus ordenou, o rei pegou para si o melhor do gado e o melhor das ovelhas, com o pretexto de oferecer em sacrifício ao Senhor. Além disso, também poupou a vida de Agag, rei dos amalequitas. Veja que, mais uma vez, Saul prioriza o sacrifício em vez da obediência. Então Deus avisou a Samuel que Saul tinha desobedecido suas ordens. Na manhã seguinte, o profeta foi procurar o rei e o confrontou quanto ao descumprimento das ordens divinas. Saul tentou fingir que tinha obedecido ao Senhor, mas Samuel mostrou que ele não cumpriu toda a ordem de Deus. Ao invés de destruir tudo, Saul recolheu excelentes rebanhos e poupou a vida do rei amalequita. Quando foi confrontado, o rei tentou argumentar com o sacerdote, dizendo que desobedeceu, mas com o propósito de oferecer os animais em sacrifício ao Senhor. Diante disso, Samuel ensinou que Deus prefere a obediência no lugar do sacrifício. Aqui nós temos um princípio bíblico fundamental. Não basta fazer as coisas para Deus. O que é importante é que a gente possa buscar saber qual a vontade de Deus para a nossa vida. E aí você viver de acordo com essa vontade. E outra coisa importante, Saul começou muito bem. Porém, um pouquinho mais na frente, quando estava indo numa trajetória boa, ele começa a declinar através da desobediência. A lição que fica para nós é: começamos bem, mas devemos terminar bem. Não adianta começar bem e terminarmos mal. Samuel também explicou que a revolta contra o Senhor e o orgulho são pecados tão graves como a prática da feitiçaria e da idolatria. Nesse contexto, Saul ainda insistiu com Samuel, pois sua preocupação era manter boas aparências dentro do povo. Mas a resposta de Samuel foi enfática: você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. A desobediência de Saul levou à sua ruína como rei. Saul estava ficando obstinado, teimoso,
diante da desobediência que ele estava praticando agora repetidamente diante de Deus, né? O chamado de Deus para nossas vidas é obediência. Conclusão: o povo de Deus queria ser como as demais nações e por isso desejou ter um rei. Saul foi o escolhido por Deus para o cargo. Todavia, ele desobedeceu ao Senhor repetidamente e, como consequência de sua desobediência, foi rejeitado por Deus. Seu fim não foi tão bom quanto o seu início. Por causa do quê? Da desobediência. Por isso, o conselho de Samuel continua atual, válido para todos os tempos. A obediência vale muito mais do que sacrifícios. Deus abençoe a sua vida, siga em obediência aos mandatos do Senhor e Deus será sempre com você.